Pessoal, infelizmente a gente não conseguiu resolver o problema do vídeo, tá? Mas eu acho que todos estão nos ouvindo. A gente vai dar início, assim, peço desculpas a vocês, mas realmente é um erro da ferramenta. Nós saímos, voltamos e o erro persiste. Mil desculpas, a gente vai tentar fazer o máximo que o vídeo não seja importante para a gente nesse webinar, tá? Vamos iniciar, né? Novamente, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Débora Canhestro, coordenadora comercial da REMA. O nosso webinar de hoje vai falar das boas práticas na execução da emenda a quente em correias transportadoras. E o nosso entrevistado de hoje vai ser o nosso engenheiro de produtos, Vinícius Takashi. Eu vou iniciar aqui falando um pouquinho sobre a missão da REMA, e aí a gente já dá início à nossa entrevista, ok? A missão da REMA é otimizar a vida útil dos equipamentos e a produtividade dos nossos clientes, oferecendo soluções completas, produtos e serviços que minimizem a indisponibilidade operacional das plantas. A REMA é uma empresa que ela já tem 97 anos de fundação, nós estamos presentes em mais de 150 países, 6 continentes, ao todo possui mais de 30 aquisições, 182 subsidiárias, e hoje nós já estamos com mais de 8.000 funcionários ao redor do mundo. Como eu havia dito para vocês, o nosso entrevistado de hoje é o Vinícius Takashi. Vinícius, fala um pouquinho, né, da sua trajetória, da sua carreira, sua trajetória na REMA. Ah, a gente conseguiu voltar o videozinho aí, pessoal, que bom. Fala Bom, para a gente, Vini. boa tarde, Débora, boa tarde a todos. Consegui ativar a câmera aqui. Então, como está escrito aí, né, eu sou formado em engenharia mecânica, eu atuo já nessa área de transportadores de correia há mais de 9 anos, mais de 7 anos só com os produtos da Remo Tip Top. Então, nesse caminho aí, nesse período, eu tive várias experiências, assim, acompanhando emendas a quente em correias de enorme porte, né? Inclusive, a Remo foi responsável pelas emendas de uma das maiores emendas a quente em correias de cabo de aço do mundo aqui no Brasil, recentemente e há um tempo atrás, na época da montagem da planta. Então, a gente teve esse privilégio de acompanhar esses projetos que sempre geram muito conhecimento, né? Sempre geram muito valor. E aí, essas experiências que a gente quer compartilhar hoje com vocês, para dar o máximo de dicas e recomendações de boas práticas para ter o máximo de qualidade nas emendas a quente aí que vocês forem executar. Nós vamos iniciar agora com as perguntas, né? Vini, vê se você consegue iniciar meu vídeo aí. Acho que apareceu aqui que você está com controle, de repente você consegue iniciar meu vídeo. Não deu certo. Vamos lá. Como eu já havia dito, né, gente, o webinar de hoje vai ser sobre as boas práticas na execução de emendas a quente em correias transportadoras. Nós vamos fazer as principais perguntas, né, para o Vinícius, e ele vai falando e explicando para a gente, tá? Eu esqueci de falar no início, pessoal, a gente tem um botãozinho aí na tela, o Q e A, vocês podem utilizar, tá? Para fazer as perguntas, dúvidas, que no finalzinho nós vamos responder todas, ok? Vamos lá, então, Vini. Quais as diferenças entre as correias têxteis e as correias de cabo de aço? E quais os critérios para a seleção e utilização de cada uma? Bom, a principal diferença entre esses dois tipos de correia está na forma construtiva da carcaça ali da correia transportadora, né? Para quem não conhece, a carcaça é o componente estrutural, vamos falar assim, da correia, que é o responsável por suportar ali os esforços, as tensões durante a operação do transportador.
Além da carcaça, tem a cobertura superior e inferior de borracha, que são responsáveis por resistência ao desgaste, à abrasão, ao longo da operação do equipamento, mas só a borracha ela não tem propriedades mecânicas suficientes para resistir a esses esforços, né? Ela é mais flexível, então ela tem um alongamento maior e não teria uma boa performance. Então, por isso que a forma construtiva de uma correia sempre tem uma carcaça ali mais resistente no meio dela. E aí as correias têxteis, como o próprio nome diz, essa carcaça é formada por lonas, né, por tecidos mesmo. São uma ou várias camadas de pano para dar essa resistência. E aí as correias de cabo de aço, essa carcaça é feita por cabos alinhados ao longo da largura da correia para resistir a esses esforços. E aí os critérios de seleção e utilização de cada uma vai depender muito das características do transportador. Então, principalmente para transportadores mais longos, como esse da foto, as correias de cabo de aço acabam sendo mais viáveis, né? Porque elas têm maiores resistências, um cabo de aço tem mais resistência do que um tecido, obviamente, e ela tem menor alongamento também. Então, ao longo da operação da correia, uma correia de lona ela acaba tendo até 2% de alongamento do seu comprimento. Então, para um transportador desse de mais de 5, 6 quilômetros, o alongamento fica exageradamente grande, aí o custo do contrapeso ia ser desproporcional. Então, cada caso, cada projeto tem que ser avaliado. Para transportadores menores, os dois podem ser aplicados, mas aí entra a questão de viabilidade econômica, né? As correias têxteis costumam ter um custo mais baixo comparado com o de cabo de aço, então para diferentes aplicações elas podem acabar sendo mais viáveis em transportadores menores. Mas basicamente é essa a diferença entre esses dois tipos. Porque uma emenda de correia têxtil pode ser feita tanto a frio quanto a quente, e uma emenda de correia de cabo de aço é feita somente a quente? Uma correia têxtil, justamente por causa dessa forma construtiva dela, de ser várias lonas sobrepostas, vários tecidos sobrepostos, na hora de fazer uma emenda, ela nada mais é do que você está colando, né? Tá gerando adesão entre uma camada sobre a outra, entre um tecido sobre outro. Então, como você tem essa área superficial plana e uniforme, você consegue fazer essa adesão pelo método a frio, usando aquele adesivo de contato, ou pelo método a quente, usando uma borracha de ligação que vai fazer a adesão entre as duas lonas. Já para correias de cabo de aço, como a gente pode ver aí na foto, essa adesão é feita entre os cabos, de duas pontas diferentes. Então, o cabo ele tem uma geometria circular, né? Ele não tem essa área plana, essa superfície que dá para usar um adesivo a fio. Então, esse espaço entre os cabos, ele tem que ser preenchido pela borracha de ligação, que a borracha de ligação consegue preencher o vão ali e se acomodar no perfil, na geometria dos cabos. Um adesivo a frio não conseguiria fazer isso porque a área de contato seria muito menor. Então, para correia de cabo de aço, somente as emendas a quente são aplicáveis. Quais as principais dicas para se iniciar uma emenda de boa qualidade? Bom, primeiro, a gente tem que ter sempre em mãos os procedimentos para a execução da emenda, né? O procedimento ele vai ter o passo a passo para a realização das atividades. Então, nesse procedimento, tem que estar recomendada a preparação de uma região ali de emenda, que seria essa tenda, um lugar protegido, que possa proteger a emenda de intempéries, como chuva, como ventos e até de poeira e suspensão do ar. Que isso daí é o principal também para uma emenda de qualidade, você não contaminar ali a região da emenda. Qualquer tipo de contaminação ali pode ser prejudicial na qualidade final, porque ela reduz a adesão. Então, a gente tem que evitar ao máximo as contaminações. A gente sempre fala, né, que o melhor método de limpar é não sujar. Então, evitar as contaminações é a melhor maneira de manter o ambiente limpo.
E, e aí também, nesse procedimento, você vai ter um desenho da emenda. Isso daí é fundamental você ter sempre em mãos para as atividades, para a preparação e para a montagem da emenda, que seria similar a essa imagenzinha aí que a gente tem, com a posição de cada cabo, o comprimento de cada cabo e a montagem ali na hora do espaguetamento e da organização. Muita gente ainda usa o método de rachar cabos com estilete industrial para remoção da borracha. Sabemos que a Rema tem uma ferramenta específica para essa atividade. Você pode nos falar quais são os ganhos e vantagens dessa ferramenta? Utilizando Sim, essa ferramenta. é... Oi? Os ganhos, né, que a gente teria utilizando essa ferramenta que a gente possui. Uhum. Você está falando da Rema Strip, né, que é Da a filetadora. Remastrip, exato. Então, o principal ganho aí nesse caso seria a eliminação do uso da faca, do estilete industrial. Então, você elimina completamente o risco de corte, de acidente com essa ferramenta manual, no passo aí de rachar os cabos, né, de remover a borracha sobre os cabos. Então, além de ganho em termos de segurança, a gente tem ganho em termos de ergonomia também, porque o operador não vai ter que ficar fazendo esforço físico ali para corte, que todo o esforço é feito pela própria ferramenta, né, que tem um guincho que faz a tração dela. Aí tem tem até umas fotos aí da Rema Strip, ela é essa Isso. ferramentinha laranja aí, e aí ela é tracionada, é puxada aí, dá para ver por um cabinho de aço, e ela vem removendo já a cobertura superior e inferior da correia sobre os cabos, né? O cabo já sai completamente limpo aí, para fazer depois o lixamento dos cabos. Nós temos Outro um ganho, videozinho. Ah, desculpa, Vini. um outro ganho importante que a gente tem também é até no acabamento, né, dos cabos, porque quando a gente faz esse descascamento dos cabos com a faca, muitas vezes os cortes são retos. Então tem até aqui embaixo uma ilustração aí do cabo de aço com a borracha em volta. E como os cabos são retos, acaba gerando arestas aí, não fica uma superfície homogênea, uniforme ali, bem arredondada, que é o ideal para a execução da emenda. Então isso daí vai gerar mais esforço, mais tempo na hora de fazer o lixamento dos cabos, e além de prejudicar a qualidade ali na adesão depois. Excelente. Essa ferramenta pode ser utilizada em todos os tipos de emenda de cabo de aço? Sim, com certeza. A gente tem vários tamanhos de lâminas diferentes, então para todo diâmetro de cabo de aço a gente consegue ter uma lâmina correspondente para ser utilizada. A lâmina da Rema Strip é uma lâmina circular, então ela tem um formato já do diâmetro do cabo, por isso que ela já resulta num corte mais arredondado, mais acompanhando o formato geométrico do cabo de aço, né, o formato cilíndrico. Então, para todos os diâmetros de cabo, a gente tem lâminas correspondentes. E a própria ferramenta, ela tem um ajuste, que você consegue ajustar também o espaçamento entre os cabos, que é o pitch, né? Para que esse corte seja mais suave possível para todos os tipos diferentes de correias transportadoras. E aí, principalmente para emendas mais longas, a gente ainda tem um ganho enorme de produtividade, porque imagino nessa foto aí o pessoal limpar esses cabos com a faca na mão, né? Ia levar um tempo enorme. Então, a Rema-Step, em uma puxada só, ela já limpa um cabo de aço e já deixa ele pronto para fazer o lixamento. Excelente. Tem um videozinho da máquina aí, gente, vou colocar para vocês verem como que é o funcionamento dela. Pode ir comentando aí, Vini. A ideia é basicamente essa, né? A ferramenta ela é tracionada por um guincho, que vem puxando ela por um cabo de aço, e aí esse movimento dela já vem arrancando as coberturas superior e inferior, né? Dá para ver aí da correia e deixando o cabo livre, já bem limpo,
para prosseguir com as próximas atividades. Então, em uma puxada só, ela já remove a cobertura superior e inferior do cabo. E aí, para um cabo desse, com comprimento elevado desse, no caso do vídeo da demonstração, em poucos segundos a gente consegue já limpar um cabo inteiro, né? O que demoraria Exato, muito mais bem tempo. rápido, né? Exatamente. Pelo que entendi, rachar os cabos seria o primeiro passo da emenda, certo? Quais seriam os próximos passos? Então, na verdade, antes de rachar os cabos, antes de limpar os cabos, lógico que teria toda aquela parte de preparação que eu comentei, de montar a tenda, montar as mesas, a parte inferior da prensa, mas, enfim falando exclusivamente da emenda, antes de rachar os cabos, a gente tem que fazer o posicionamento das pontas da correia, né? Então, a gente tem que sobrepor uma ponta sobre a outra, e ver se o comprimento dessa sobreposição é suficiente para fazer o desenho da emenda que a gente precisa, o comprimento da emenda. Daí, após garantir isso, a gente faz a marcação da linha de centro da correia, que é uma referência importantíssima depois para o passo do alinhamento da emenda, e faz a marcação dos dimensionais da emenda ali também. Então, no comprimento, dos passos, a gente faz a marcação prévia sobre a cobertura da correia para ter uma referência depois na hora de abrir a cobertura, de fazer o filetamento dos cabos. E aí, posteriormente a essa etapa, né, de limpeza dos cabos, aí é feito o posicionamento das pontas da correia, então as duas pontas são alinhadas, pegando como referência essa linha de centro, que foi traçada previamente, e aí as pontas são travadas na mesa. E depois desse processo, a gente não mexe mais no posicionamento da ponta, porque a gente tem que garantir ao máximo esse alinhamento para garantir depois da correia sobre o transportador, né, para evitar que ela fique desalinhando de um lado para o outro ao longo do equipamento. E aí, após fixar essas duas pontas, a gente passa a cola, o cimento sobre os cabos e monta a manta inferior da emenda, que depois da vulcanização vai ser a cobertura inferior da correia. Faz o espaguetamento dos cabos, que é o processo mais artesanal e o processo mais crítico da emenda, que é o posicionamento, a junção, né, de um cabo de uma ponta com o cabo das outras, da outra ponta, e depois faz o fechamento ali com a manta superior e a posterior vulcanização com a prensa. É realmente necessário lixar os cabos de aço para a emenda? Sem dúvidas. Lixar os cabos de aço para emenda é importantíssimo para garantir uma adesão elevada ali sobre os cabos. Se a gente não lixa, quando tem borracha, ela vai ficar aquela borracha muito lisa, muito plana, então não tem aderência sobre essa borracha, e o próprio cabo de aço, ele não vai ter aderência da borracha de ligação sobre ele. Então, esse é um passo fundamental para garantir uma emenda de qualidade. Não quer dizer que se você não lixar, a emenda vai cair, mas a qualidade da emenda, o risco de apresentar algum problema é muito alto, né? Principalmente a longo prazo, é quase certeza que ela vai apresentar algum problema. Então, a gente sempre recomenda em todo tipo de emenda de cabo de aço fazer o lixamento dos cabos aí. E aí, para esse procedimento, essa etapa, a gente tem essas escovas especiais, não sei se dá para ver na foto, mas são escovas de aço com perfiladas, né, que a gente chama. Ela tem uma canaleta em forma circular, meio raio ali, meia lua, que é justamente para encaixar o cabo de aço ali no meio e fazer o lixamento completo em todos os lados do cabo. Então, logo após o lixamento dos cabos, já pode ser aplicada a cola sobre eles? Bom, o que a gente sempre recomenda é primeiro fazer o alinhamento das duas pontas, né, que é o que está sendo mostrado aí nessa imagem. A gente sempre marca 3 pontos na linha de centro ali da
da correia em cada ponta, para garantir que essa linha esteja bem centralizada. E aí traça, usando uma linha urso, alguma coisa, estica essa linha para garantir que a correia está completamente alinhada. Então, vai fazendo os ajustes aos pouquinhos até garantir que essa linha está passando em cima dos 6 pontos, né, os 3 pontos de cada lado. Aí você garante que ela está exatamente na linha de centro da correia. E aí, após isso, a gente faz o travamento das pontas para ela não perder mais esse alinhamento. E aí sim a gente passa a cola, passa o cimento sobre os cabos. Existe uma dica ou recomendação importante para a aplicação da cola? Uma coisa importante é sempre controlar o ponto de orvalho, né? Claro que a gente fala, controlar as condições ambientais. E uma coisa interessante que eu vejo nessa foto, e que a gente vê praticamente em 100% das emendas a quente, é o uso desse plástico preto aí para proteger a mesa ou a bancada da cola, né, quando for aplicado. Então, como os cabos são finos ali, ela acaba passando para a mesa, e aí o pessoal coloca esse plástico aí para proteger, para não sujar tudo lá, e até para melhorar as condições de limpeza, de contaminação. Só que a questão é que quando se usa um plástico muito fino, pouco resistente, depois que você faz a aplicação dessa cola, quando ela seca, ela fica grudada, o plástico fica grudado nos cabos. Então é muito complicado de remover, e aí pode acabar rasgando e ficando pedaços pequenos de plástico sobre o cabo. Então isso aí pode até prejudicar na qualidade final da emenda, na adesão. Então a gente recomenda sempre usar um tipo de plástico um pouco mais grosso, mais resistente, para evitar esse tipo de problema depois que a cola seca, né? Existe algum detalhe importante que deve ser observado nos cabos antes de iniciar o espaguetamento? Esse é um ponto importante, é até interessante que a maioria dos vulcanizadores não conhece e não se atenta, né? A construção dos cabos de aço, ela tem formato tem uma torção, para um lado e para o outro, que é a forma construtiva dos cabos, né? São fios que são enrolados e cabos menores que são enrolados ao redor de uma alma ali do cabo de aço. E aí o problema é que essa torção, ela gera tensão residual depois para o cabo de aço se desenrolar, fazer a torção inversa. Então, na construção de uma correia, o ideal é que ela seja alternada. Então, um cabo de aço tem que ter uma torção para a direita, e aí o cabo de aço do lado dele, uma torção para a esquerda, depois o próximo, uma torção para a direita, e assim sucessivamente, para que essas forças se anulem, e aí as tensões sobre a largura da correia sejam praticamente zero, né? Isso aí garante que a correia não tenha tendência de se desalinhar ou se abrir a emenda para nenhum dos lados. Isso é um ponto legal e interessante de se observar na hora que for fazer o espaguetamento, para ver se a forma construtiva dos cabos está feita de maneira correta ali. Também antes do espaguetamento, é necessário fazer a preparação das mantas de borracha, que é um processo trabalhoso e demorado. Existe alguma alternativa para melhorias nessa etapa da emenda? Essa preparação das mantas de borracha, ela acaba sendo trabalhosa e demorada porque ela consiste na sobreposição, né, de várias camadas de borracha ali até dar a espessura e as dimensões da emenda. Então, esse trabalho é muito manual também. E aí, uma recomendação que a gente fala que pode agilizar o processo seria fazer a preparação dessas mantas antes do início da emenda. Então, já deixar a manta preparada na espessura certa e nas dimensões certas ali, já na oficina, antes de iniciar a preparação da emenda. Então, você garante que vai ser feito toda essa preparação em um ambiente mais controlado, mais limpo, reduz o risco de contaminação, e aí depois ainda você ganha todo esse tempo de preparação que você faz antes, você ganha na hora da emenda, que aí é só posicionar a manta toda pronta ali na região da emenda e depois fazer o espaguetamento dos cabos, né?
A Rema, inclusive, ela consegue fornecer já essas mantas prontas, então a gente tem um trabalho de customização, independente da dimensão da emenda, a gente consegue preparar essas mantas e enviar para o cliente final, para o consumidor final, nas dimensões exatas que eles precisam. É só consultar a gente aí que a gente faz um planejamento para uma preparação aí dessas mantas já prontas de borracha. Durante o processo de emenda quente, é necessário realizar o controle do ponto de orvalho também? Sim, é muito importante. Quando eu falei anteriormente, sempre que existe a aplicação de químicos lá, de adesivos, existe essa questão de ponto de orvalho, né? Porque esses produtos normalmente são armazenados em temperaturas mais baixas, e além disso, quando eles estão secando ali, depois que você faz a aplicação, existe evaporação de solvente. Isso aí abaixa um pouco mais ainda a temperatura ali da superfície. Então, a umidade também é um contaminante. Se você não tomar cuidado e evitar, eliminar a umidade ali dentro da emenda, ela pode causar problemas de adesão, né? Se você fecha uma emenda com umidade lá dentro, com condensação de água, ela vai gerar bolhas, vai gerar problemas que no final pode prejudicar muito a qualidade da emenda. Quais detalhes devemos observar no momento de posicionar as pontas da correia para se iniciar o espaguetamento? Principalmente que ali o chanfro da manta inferior ali, ela esteja batendo com o chanfro da ponta ali da correia que foi aberta, né? Então, a gente sempre recomenda fazer um chanfro ali de 45 graus, o que o vulcanizador está fazendo ali esse corte inclinado, né, em 45 graus, para que a pressão da prensa seja aplicada ali naquela região também, porque se a gente faz um corte perpendicular ali, um corte de 90 graus, a pressão é de cima para baixo, né, ela é perpendicular, então ela ficaria na mesma linha do corte, não teria praticamente pressão nenhuma. Então, a gente recomenda ter esses chanfros de 45 graus, porque assim você consegue ter aplicação de pressão entre a manta, a manta inferior da emenda e a própria correia, a borracha já vulcanizada ali da correia, para ter um fechamento de qualidade. Hoje em dia, ainda vemos vulcanizadores cortando as tiras de borracha de ligação, o famoso macarrão, para fazer o espaguetamento. Existe algum produto que facilite o processo e melhore a qualidade desta etapa? Sim, a gente tem as tiras, né, de borracha de ligação, que são os macarrões também, mas a gente já fornece elas cortadas e com espessura já definida. Então, ela vai ser de acordo com o diâmetro do cabo de aço. Se o cabo de aço tiver 6 milímetros, as tiras de borracha elas vão cortadas exatamente com 6 milímetros para ficar na mesma altura ali do cabo de aço, ou 1, 2 milímetros a mais, são as dimensões que a gente recomenda. Acima disso, e aí fora de padronização, que acaba sendo, se for feito o corte à mão, acaba tendo uma qualidade inferior na hora de aplicação e até de uniformidade ali no posicionamento dos cabos, né? Você não consegue ter O acabamento não fica legal, né, Vini? o acabamento e o alinhamento também dos cabos, né? Então, vai ter cabo que vai ficar mais próximo um do outro, vai ter cabo que vai ficar mais longe, e aí como vai ter sobra de borracha por cima, a hora que você der a prensada, começar a vulcanização, essa borracha acaba espalhando, então o cabo pode se movimentar um pouco. O ideal é que essas tiras de borracha, esses macarrões sejam padronizados, tenham sempre exatamente as mesmas dimensões e garantam ali o posicionamento dos cabos, né, na emenda. Há muita diferença em termos de qualidade? Com certeza, né? Dá para ver aí até nessa foto o nível de qualidade que uma emenda fica quando é preparada com esse macarrão. Tudo alinhadinho, tudo na mesma altura, o espaçamento dos cabos está praticamente 100% alinhado, então você consegue garantir o máximo ali, seguir o procedimento, seguir o desenho da emenda. Isso aí é fundamental para você ter um máximo de vida útil da correia também.
Espaguetamento de uma emenda de cabo de aço é uma atividade totalmente artesanal e muito sujeita a erros humanos. Quais as consequências de eventuais erros nessa etapa? Bom, como eu falei antes, essa etapa é a etapa mais crítica do processo de emenda quente, porque de cabo de aço, né? Porque é justamente o momento que a gente está fazendo a união das duas pontas. Então, sempre vai ter o cabo de uma ponta sendo posicionado ao lado de cabo de outra ponta. E aí essa borracha que fica entre os dois cabos, a borracha de ligação ali, o macarrão, é o que vai fazer a adesão entre esses cabos, é o que vai dar efetivamente a resistência da emenda. Então, qualquer tipo de erro aí nessa etapa é o mais crítico para a vida útil da emenda, porque isso aí é o coração da emenda, né? O que vai resultar na resistência dela. Então, evitar ao máximo contaminações aí, fazer o procedimento correto, utilizar essas tiras de borracha padronizadas. Uma dica importante também que a gente vê bastante em campo é na hora de esticar o macarrão ali, a tira de borracha, às vezes o pessoal puxa e vai esticando a borracha, sem alongando, né? Alongando ela. E aí isso aí acaba afinando a borracha. Então você tem o mesmo volume de borracha, vamos falar assim, e quando você estica ela, o comprimento vai ser maior, só que aí a espessura dela vai afinando. E aí isso aí você prejudica depois a adesão entre os cabos, né? Vai ficar uma espessura muito fina de borracha entre um cabo e outro. E uma outra dica importante é sempre ir acompanhando e conferindo o alinhamento dos cabos conforme você for fazendo o espaguetamento. Então, fez a aplicação ali, espaguetamento de 3, 4 cabos, estica a linha de um lado e de outro e vê se ela está seguindo o alinhamento correto, né? Às vezes ela vai formando uma barriguinha para fora ou para dentro, então, conforme você vai acompanhando isso ao longo do espaguetamento, é mais fácil de ir corrigindo esse desalinhamento dos cabos. Você consegue corrigir de forma mais suave do que chegar no final e ter uma barriga muito grande para fora ou para dentro, ter que preencher tudo aquilo de borracha, ou pior ainda, né, nos casos, quando tiver cabo passando para fora da largura da correia. Então, isso daí é praticamente uma emenda. É melhor sempre ir acompanhando o alinhamento dos cabos ao longo do espaguetamento. E, claro, principalmente ter o desenho sempre em mãos para evitar cortar cabo aí em comprimento errado, no estágio errado, né? Sempre tomar muito cuidado para fazer essas atividades. Uma recomendação legal também que a gente sempre faz nas emendas maiores, com 2 ou mais estágios, é já marcar aqui no chanfro da cobertura superior da correia, e próximo ali dos cabos, qual que é o número do estágio de cada cabo. Então, assim você consegue identificar qual cabo é cada comprimento, e aí na hora de cortar você consegue ter um controle maior para não cortar um cabo errado, né? Cortar um cabo que tinha que ser comprido num comprimento menor, que aí você faz aquela bagunça no desenho da emenda e acaba prejudicando depois. No momento do espaguetamento, o preenchimento de borracha for insuficiente, o que pode acontecer? Pode acontecer isso que está aí na foto, né? Quando você não tem muita borracha para preencher, você vai ter espaços vazios ali, vai ter muito ar ali dentro, então a hora que for fazer a vulcanização da emenda, a hora que aquecer a borracha, ela vai derreter, ali vai escorrer e vai ficar esses espaços vazios. E esses espaços vazios acabam sendo áreas sem adesão, né? Sem nenhuma resistência ali na emenda, porque não tem borracha entre um cabo e outro. E é a própria borracha que faz essa resistência. Então, você diminui a qualidade e a vida útil da emenda ao longo do tempo. Após finalizar o espaguetamento da emenda, o próximo passo seria montar a manta superior, certo? Existe alguma dica ou recomendação para essa etapa? Antes, na verdade, de iniciar a montar a manta superior, a gente tem que garantir que toda a área ali da emenda, do espaguetamento, está bem preenchida com borracha de ligação. Então, principalmente as áreas de transição ali
da emenda, né, que tem essas borrachinhas extras que dá para ver aí na foto. As áreas dos estágios entre os cabos, que fica um cabo topo a topo, fica aquele espaço vazio entre eles. Então, esse espaço também tem que ser preenchido. Toda a área da emenda tem que estar bem preenchida com borracha de ligação. Aí, depois, a gente começa a montar a manta superior. Então, da mesma forma, a gente consegue montar essa manta superior antes, na oficina, ou a Remo consegue fornecer ela já pronta. E na hora de posicionar essa manta sobre a emenda, tem que tomar muito cuidado para garantir que a borracha de ligação esteja ali em contato com os cabos, né? Para quem não conhece, existe dois tipos diferentes de borracha em uma emenda de cabo de aço. Tem a borracha de ligação, que é o que faz a adesão sobre os cabos, principalmente, e a borracha de cobertura, que é aquela borracha mais resistente à abrasão, que é o que vai ficar para fora, na parte exterior da emenda e resistir ali aos efeitos de desgaste. Aí na foto de baixo aí tem até uma ilustraçãozinha também que a gente recomenda deixar uma folguinha aí, uma margem a mais de comprimento e largura na manta, né, para fazer o acabamento depois. Ali, depois você corta com um alinhamento da correia e do chanfro do fechamento da emenda para ela ficar bem certinho. E você garante que não vai faltar material. Ok. Após finalizar a montagem da emenda com a manta superior, quais os cuidados devem ser tomados para a montagem da prensa de vulcanização? Bom, principalmente os cuidados para não fazer isso que foi feito na foto, né? A gente vê aí uma prensa montada sem calços aí nos platôs, né? Então, provavelmente era uma prensa maior, com uma largura de 2.200, 2.400, não sei, e aí foi feita a emenda de uma correia menor com 1.800, 1.600. E aí essas bordas que ficam livres, a gente tem que preencher com os calços, porque senão acontece isso, ela acaba deformando. Toda a área ali do platô acaba tendo pressão, acaba sofrendo a pressão da bolsa, e aí se tiver vão livre nas extremidades, ela vai deformar, né? Ela vai afundar. Um outro ponto aqui nessa foto é que a bolsa de pressão ela tem que estar totalmente apoiada ali nas longarinas. Nessa foto ela está para fora, aí uns 100, 200 milímetros para fora, sem apoio nenhum na longarina. E aí, como a bolsa é flexível, ela vai inchar, ela vai virar uma bexiga ali no canto. Além de ser perigoso para segurança da própria bolsa, que é um equipamento que trabalha sob pressão, você pode prejudicar depois as outras áreas da emenda em questão de uniformidade ali de pressão, né? A gente já teve vários casos aí de falhas em emenda por problema de aplicação de pressão. São dois pontos, então, né, Vinícius? Além da qualidade da prensa, tem que saber manusear, né? Sim, e aí a gente tem que se preocupar também, tem o procedimento correto de montagem da prensa, né? As longarinas têm que estar bem sempre alinhadas para ter distribuição dos esforços. Tem que se preocupar com a montagem correta da direção, da posição dos platôs, que tem um ângulo. As resistências têm que ficar para baixo, que são não dá para ver direito, mas é uma mantinha vermelha que é o que dá calor o que gera calor ali na emenda, né? Eu já vi gente montando com essa resistência para cima, na parte da bolsa. Então, ela ia esquentar a bolsa de pressão e a emenda ia ficar fria. Então, tem que ter muito cuidado para montar da maneira correta, aí, seguindo os procedimentos aí recomendados do fabricante. Ok. Após a montagem da prensa, quais parâmetros são importantes nesse processo de vulcanização da emenda? Bom, são 3 parâmetros principais na hora da vulcanização de uma borracha, né? E aí na emenda também. O primeiro é a temperatura, o segundo é a pressão e o terceiro é o tempo. Então, você tem que ter o controle desses 3 parâmetros, seguindo a recomendação, aquela curva de vulcanização do fabricante do material de emenda.
para garantir que a vulcanização da borracha ali seja feita de forma completa, né? Que a borracha atinja as características ideais depois da sua vulcanização. Tem até uma foto aí da prensa da REMA, né? A gente tem prensa de vulcanização também, são equipamentos extremamente tecnológicos, esse controle fica 100% dentro, nas mãos, né, do operador, então você consegue ficar sempre acompanhando e garantindo que você vai ter esses parâmetros dentro do desejado. Ok. Nós selecionamos algumas fotos de emendas que apresentaram problemas. Você pode falar um pouco a respeito dessas falhas? Essa foto ao lado mostra uma emenda em que não houve adesão da manta sobre os cabos. Pelo que dá para ver nessa foto, tem até uns pedacinhos de plástico ali, né? Isso aí muito provavelmente é contaminação. Quando existe um ponto exato onde não há adesão, uma camada entre a borracha de ligação e os cabos, onde não há adesão, é que houve contaminação ali nessa região. Então dá para ver que tem uns pedacinhos de plástico ali, provavelmente ou esqueceram de tirar, ou ficou nos cabos de aço depois de fazer a aplicação lá da cola, que eu comentei anteriormente. Então é sempre muito importante tomar cuidado com esse tipo de contaminação. Não pode ter nenhum corpo estranho ali no meio da emenda que vai causar isso daí, né? Não vai ter adesão. A borracha ela tem que estar em contato com os componentes da emenda e só, para gerar uma adesão confiável. Se tiver algum corpo estranho ali no meio, ele vai impactar negativamente na qualidade. Nessas outras fotos, a emenda também apresentou uma baixa adesão entre as camadas e sobre os cabos, e a borracha ficou com dureza abaixo da especificação. Normalmente, quando a borracha fica com dureza abaixo da especificação, é que a temperatura de vulcanização foi abaixo da recomendada, né? Que ela acaba ficando muito macia, ou o tempo foi muito curto também. Isso aí também gera problemas de adesão. Então, nesse caso, como teve baixa adesão entre as camadas e sobre os cabos, não foi em um ponto específico da emenda, entre uma camada ou outra, foi na emenda toda, muito provavelmente foi falta de temperatura, então foi temperatura abaixo da recomendada, ou foi tempo curto, né? Tempo abaixo do recomendado para aquela emenda, para aquela espessura de emenda, para aquela borracha aplicada. Nesses casos, também dá para ver muito que os cabos acabam ficando melados ali, né? Eles ficam meio molhados ainda com a borracha, não ficam bem aderidos com a borracha de ligação. Então, quando isso acontece, a gente pode analisar os cabos e eles vão estar meio soltos ali ainda. Também já presenciamos casos em que a borracha na emenda fica porosa, apresentando baixa qualidade. É o que está mostrando aí nessa foto também, né? Esse daí é um caso clássico aí de falta de pressão na emenda, né? Daqueles 3 parâmetros que eu falei da vulcanização, a pressão ela é responsável para fazer a compactação da borracha. Então, para que ela fique homogênea ali, compactada ao longo da espessura dela toda, porque com o calor a tendência dela é expandir, né? Até com a evaporação de solventes e tal, então ela vai acabando gerando essa porosidade. Então, se não houver pressão ali da prensa compactando essa borracha, ela vai ficar dessa forma, vai ficar porosa, vai ficar com baixíssimas qualidades, né? Com pouca resistência à abrasão depois, ao desgaste. E nessa foto dá até para ver a linha de separação entre as camadas aí, né? Então, sem a pressão também não vai ter adesão entre as camadas. Ou seja, é uma emenda 100% condenada, não vai ter segurança operacional nenhuma. Existe alguma forma mais concreta e quantitativa de checar a qualidade da emenda após a vulcanização? O método que a gente utiliza é justamente esse que está aí na foto. A gente mede a dureza da borracha, tanto na cobertura superior quanto na inferior, ao longo de 3 pontos, né, na largura da correia e ao longo do comprimento da correia da emenda também, como forma de amostragem, né? Então, se ela estiver dentro da tolerância ali da especificação,
é um indicador bom, um indicador forte de que a vulcanização foi completada da melhor maneira. Então, a questão é que quando a gente abre a prensa, acaba que a borracha ainda está quente, né? Ela ainda está em torno de 60, 80 graus. Então, a borracha quente ela vai ter uma dureza menor, ela vai estar mais macia, por isso que ela vai sempre apresentar aí uma emenda boa e apresentar a dureza em torno de 55 shariah. Por mais que a especificação, e aí eu estou falando da nossa borracha, da Reno, né? A especificação de dureza é em torno de 60 a 63 shariah, mas com temperaturas mais altas ela vai ter dureza menor. Então essa é uma forma quantitativa de checar a qualidade da emenda. Lógico que tem outros tipos de testes, mas são testes destrutivos, né? Então não é aplicável você abrir uma emenda para destruir depois para verificar se ela estava boa. Então esse teste é não destrutivo, a gente mede a dureza da borracha para verificar se a vulcanização foi bem feita. E para finalizar, existe algum cuidado ou recomendação para a realização dessa checagem? O cuidado principal é a gente medir a dureza da borracha, né? E não do tecido, igual está sendo feito aí nessa foto. A gente tem que colocar o durômetro sobre a superfície de borracha mesmo, não pode ter nada entre o durômetro e a borracha, que vai influenciar na medição. Então, no caso aí, acho que dá para ver na foto, está em torno de 75 shariah a dureza que ele está medindo. Mas essa dureza não é real, né? Porque ele está medindo a dureza ali do pano no meio da borracha. Então, o certo era remover esse pano aí de cima. Às vezes ele fica bem colado, então tem que dar uma lixadinha, alguma coisa, para fazer essa medição, para garantir que você está medindo a dureza da borracha e não de alguma coisa que está em cima dela. Bom, pessoal, é isso, né? Agora a gente vai passar aqui para as dúvidas de vocês. Começar aqui com as perguntas. A respeito da dureza das correias, trabalho em uma determinada empresa, nós chegamos no máximo a 55 shor. Segundo alguns consultores, o shor ideal seria de 65 a 70. Bom, é o que eu falei nessa última parte aí das perguntas. Muitas vezes o que a gente mede é logo depois da vulcanização da emenda, né? Então a borracha ainda vai estar quente, ela vai apresentar durezas menores. Então 55 shor, eu não sei qual que é o tipo de borracha que você utiliza, nem o fabricante, mas para nossas borrachas a gente considera um número adequado logo depois da vulcanização. Que a gente sabe que ao longo do tempo, quando a borracha vai esfriando, ela vai subindo essa dureza, até chegar em torno de 60, 65 shor. Mas aí, lógico, vai depender muito do fabricante de material de emenda que você estiver utilizando e da especificação dessa borracha. Boa tarde, Vinícius. Você pode explicar mais sobre o uso da lixadeira rotativa? Aquela lixa rotativa, né? Lixa rotativa, desculpa, sim. É aquela escova de aço para lixar os cabos de aço, né? Ela é usada junto com uma lixadeira, pode ser, normalmente a gente recomenda uma lixadeira reta, e aí ela é colocada na ponta ali, e é normal, igual uma escova de aço padrão, para lixar a superfície ali, lixar a borracha, só que ela tem um perfil, né, em formato circular ali, na parte dos fios de aço. Isso aí você consegue abraçar melhor o cabo para fazer o lixamento na superfície dele toda, ali no diâmetro. Até que ponto devo lixar os cabos? Devo lixar os cabos até a retirada de toda a borracha? Isso daí é um ponto bem que gera muita dúvida, porque cada fabricante às vezes fala alguma coisa, né? O padrão nosso que a gente recomenda é sempre lixar, deixando borracha ainda, mas deixando o cabo aparente também. Então seria um meio termo. Ficaria o cabo meio rajadinho assim, com faixas de borracha e faixas mostrando ali o cabo de aço.
é importante que a borracha esteja bem texturizada também, né? Porque como ela vai ficar a amostra ali, ela não pode estar completamente lisa, ela tem que estar com aquelas ranhurinhas finas ali do lixamento. Mas essa recomendação que a gente diz é deixar intercalado borracha com um cabo de aço amostra ali, porque se você deixar ele completamente limpo, você vai perder um pouco dessa adesão aí de borracha com borracha de ligação. Ok. Quanto tempo dura a execução de uma emenda a quente do tipo dessa correia grande? Dependendo do comprimento da correia, pode chegar a durar de 24 a 36 horas, né, de trabalho direto, girando turno, porque uma emenda você não consegue parar e trabalhar só em turno administrativo, só em 8 horas. Você não consegue deixar, nem pode deixar uma emenda aberta ali, até pelos materiais utilizados e por risco de contaminação. A gente sempre trabalha de forma contínua, e aí para emendas maiores, quanto maior for a emenda, consequentemente, maior vai ser o tempo de execução, né? Porque é mais trabalhoso e usa mais material. Então, para emendas grandes como essa da foto aí, eu acredito que tenha em torno de 8 metros, o tempo de execução vai variar em torno de 24 até 30, 36 horas. Né? Depende da experiência do pessoal também. Conforme o pessoal vai executando a emenda, eles vão reduzindo o tempo. Ok. Para correias menores, qual seria o tempo total do serviço? Depende muito, né? Para correia de cabo de aço, a gente não consegue eliminar muito, reduzir muito esse tempo, porque todo o procedimento tem que ser realizado de qualquer forma. Você vai reduzir só o tempo de cada procedimento. Então, a gente tem emendas aí que dá para fazer em torno de 10, 12 horas, com correias pequenas, e aí vai ter o tempo da vulcanização, então só o tempo de aquecimento da prensa, mais a curva de vulcanização, mais o resfriamento, vai levar umas 3 horas, 3, 4 horas até abrir a emenda. Então vai depender muito de correia para correia. Depende da complexidade do desenho, da montagem ali, do espaguetamento. Ok. Para correias menores, qual seria o tempo total do serviço? Isso eu já fui, né? Quantas pessoas em média para se fazer uma emenda a quente de uma correia de tamanho médio? O que a gente sempre recomenda é a limitação ali e maior ganho de tempo de execução, aumentando o número de gentes, vai ser na hora do espaguetamento, né, que é a parte mais crítica. Então, a gente sempre recomenda pelo menos uma pessoa em cada ponta, olhando e controlando o corte ali dos passos, e aí mais duas de cada lado da correia fazendo o espaguetamento e o corte dos cabos de aço conforme o comprimento correto. Então, para correias pequenas seria pelo menos aí 6 a 8 pessoas, e para correias maiores a gente recomenda adicionar uma pessoa para cada passo adicional da emenda, para ir posicionando o cabo de aço ao longo do comprimento ali da correia. Né? Essa correia de 8 metros aí, que tem 4 passos, umas 10 a 12 pessoas seria o mínimo aí recomendado para ela. Ok. Quantas pessoas em média para se fazer uma emenda a quente de uma correia de tamanho médio? Foi essa a pergunta agora, não foi? Essa já foi. Tá repetindo as perguntas aqui, gente. Peraí. Quais os equipamentos recomendamos para uma emenda a quente? O equipamento básico seria a prensa de vulcanização, e aí a gente tem diversas outras listas de ferramentas recomendadas para cada atividade, né? Então, vai ter ali o estilete industrial, que a gente tem que, hoje ainda se utiliza em algumas etapas, como corte do chanfre ali, mas a tendência é a gente se dirigir para a eliminação dessa ferramenta, então a gente está até trabalhando nessa etapa. Tem a Rema Strip, que é a filetadora de cabo de aço, que agiliza muito e dá muita mais qualidade ao processo. Tem as lixadeiras com as escovas rotativas lá para fazer o lixamento dos cabos. A gente usa também pincéis, trinchas, né, para aplicação da cola, do cimento nos cabos.
o que mais que é utilizado. E depois algumas ferramentas de suporte, de apoio, como talhas para fazer o travamento ali das réguas de borda na hora da prensa, e aí algumas cantoneiras, algumas travas para fixar a correia sobre a mesa. Ok. O que define o passo da emenda? Isso aí, normalmente, o que define o passo da emenda é a resistência dela. Então, para correias maiores, de maior resistência, de maior solicitação, a gente vai ter um comprimento maior do passo, porque você concorda que o passo vai ser o quê? Vai ser o comprimento ali de resistência da emenda, né? A adesão entre os cabos. Então, quanto maior for esse passo, maior vai ser a resistência da emenda. Então, quanto maior for a resistência, a capacidade de tensão da emenda, maior costuma ser o comprimento total da emenda e os passos também. Então, para uma ST8000, por exemplo, a gente utiliza quase 8 metros aí de emenda para dar essa resistência toda. Ok. Quais os equipamentos recomendados para uma emenda a quente? Essa já foi também, né? Que eu falei da prensa, da lixadeira, da rema strip. Gente, peraí. Boa tarde, Vinícius. Excelente o seu conteúdo. A Rema executa o serviço de emenda ou dá algum suporte? Sim, a rema faz os dois. A gente tem uma equipe de vulcanização que consegue executar todos os tipos de emenda quente, inclusive os maiores serviços de emenda quente no Brasil, a gente que é responsável, até pela nossa qualidade e reconhecimento que a gente tem nessa parte de serviços. E a gente também consegue fazer a supervisão, né, o acompanhamento. Quem precisar só do acompanhamento, a gente consegue fazer com um supervisor ou algum consultor esse acompanhamento e treinamentos, inclusive. Quais os instrumentos de monitoramento são necessários para manter a qualidade de uma emenda? Bom, para controlar o ponto de orvalho, a gente recomenda ter aquele termohigrômetro, né, que mede a temperatura e a umidade do ar. Ter o pirômetro, que mede a temperatura de uma superfície. Também, na hora da vulcanização, a gente recomenda ter um termômetro manual, aquele termopar à parte de vareta que a gente consegue controlar manualmente a temperatura da prensa, que seria mais como um complemento, né? Uma informação secundária para garantir que a temperatura está de acordo com o necessário, com os parâmetros. E a própria prensa tem que estar com os sensores todos calibrados, já que a prensa mostra ali a temperatura dos platôs, a pressão que a bomba está dando através do manômetro. Basicamente são esses. Boa tarde, Vinícius e Débora. Como posso conseguir mais conhecimento técnico para adentrar na área de vulcanização? A Rema possui algum curso online ou presencial? Sim, a Rema tem os dois tipos de curso, tanto online ou presencial, né? É a gosto do cliente. E o presencial pode incluir a parte prática também, né? Sim, a teoria e a prática, exatamente. Eu vou pegar seu contato aqui, o seu e-mail, e aí eu vou te passar os tipos de curso que a Rema ministra, tudo certinho, tá bom? Obrigada aí pela pergunta. Uma dúvida, aqui os tambores têm papel fundamental no tamanho das emendas? Normalmente não. O que define o tamanho da emenda é a especificação da correia, né? O tambor, a correia ela vai ter um diâmetro mínimo de tambor recomendado, que aí já entra em consideração a emenda para aquela correia. Então, por exemplo, você nunca vai ter uma correia que tem um diâmetro mínimo recomendado de 600, selecionado para um transportador que tem um tambor de 500 milímetros. Ele já a própria correia que já está instalada e o transportador já tem que levar isso em consideração.
Então, a emenda ela vai estar de acordo com a especificação da correia. Ok. O que tem a dizer a respeito do FLU? Aqui fazemos o FLU a partir de 110 graus, desligamos a prensa por um período de 8 minutos. O FLU seria aquele passo inicial para tirar o ar da emenda? Eu não entendi Eu imagino que seja o fluxo, né, do processo. Você pode porque explicar melhor, Ronilson, o que você quer dizer com FLU, por favor? E aí eu vou passando para outra perguntinha aqui e a gente volta na sua. Quanto às réguas de bordas, qual a espessura ideal em relação à espessura da correia? a régua de borda ela serve para justamente travar nessa espessura da correia. Então, a gente recomenda sempre usar de 1 a 2 milímetros menor do que a espessura da correia, para que a pressão ali da prensa consiga ser concentrada na área da emenda. E aí, depois que chega na régua de borda, ela para e deixa a emenda na espessura padrão, né, na espessura da correia. Quantos operadores, em média, são necessários para o filetamento dos cabos de aço com o equipamento da Rema Tip-Top mostrado na apresentação? 2, no mínimo 2. Um para posicionar a ferramenta ali, travar a ferramenta no cabo de aço e acompanhando ela, né, ao longo do curso, e o outro lá na outra ponta acionando o guincho para tracionar e puxar a correia. Ok. Vi no site da Rema que vocês possuem uma extrusora para auxiliar na preparação da emenda a quente. Poderia explicar melhor para que ela serve e onde ela entra nesse processo? A extrusora é uma ferramenta que fica na área de transição e entre os cabos. Como essas regiões elas não têm aquela borracha de ligação entre os cabos, porque teoricamente está fora da área de emenda dos passos, ela fica com espaços muito vazios que tem que ser preenchidos. Então, o pessoal sofre bastante para preencher esses espaços vazios, apertando ali e colocando lá dentro as borrachas de ligação, né? Então, a extrusora ela faz justamente esse processo de uma maneira muito mais fácil. Você coloca a borracha de ligação na extrusora e aí ela vai passar por um dispositivo lá de extrusão e a borracha vai sair de forma pastosa. Então, você consegue preencher muito melhor essas regiões, usando o mesmo tipo de borracha, né? A qualidade, além da qualidade ficar muito maior, porque você garante que vai preencher toda aquela área, vai ser muito mais fácil, porque o vulcanizador não vai ficar sofrendo lá, apertando, enfiando a borracha ali naqueles espaços vazios. Ok. O Ronilson falou aqui, Vinícius, ele falou que seria quando o material passa para o estado líquido. Nesse, o material vai preencher todos os espaços vazios. Ah, sim. A gente tem um procedimento que a gente chama, na verdade, eu não conhecia como FLU, mas um procedimento antes de iniciar a curva de vulcanização da emenda, que seria para expulsar todo o ar ali e fazer a borracha preencher os espaços vazios, né? Então, a gente dá uma pressão inicial da prensa na correia, com 0 de temperatura, aí solta a correia, faz o reaperto dos parafusos da prensa, porque quando você comprime a emenda, ela já diminui de espessura e já folga um pouco os parafusos, faz esse reaperto, depois dá uma pressão de novo, de 8 a 10 quilos, solta de novo, faz outro reaperto, e aí vai subindo gradualmente a espessura, a pressão junto com a temperatura. Então, quando chega em torno de 100 graus, que a borracha começa a ficar em forma mais fluida, a gente dá a pressão completa da prensa. A única questão que eu vi na sua pergunta é que você não comentou a respeito da pressão, né? É importante, nessa etapa de vulcanização, que a borracha começa a entrar na forma física mais fluida, assim, mais pastosa, é importante que a pressão esteja já
na especificação lá da curva de vulcanização. Porque se ela estiver abaixo, a borracha pode começar a ficar porosa, né? Já que ela está entrando em estado líquido lá, tá com evaporação de solvente, ela está mudando de fase. É importante que a pressão esteja também atuando ali para não haver, na verdade, compactação da borracha. Ah, ele está falando que eles usam lá uma Fenner Dunlop PN 3500, Vini. Que a PN 3500 é de lona, né? Então é só a borracha intermediária ali que fica entre as lonas. Ela não é tão crítica igual uma emenda de cabo de aço para essa etapa. Ok. Boa tarde, Takashi. Jefferson aqui. A Rema já tem equipamentos para o controle de umidade caso esteja com a mesma muito alta? O que a gente pode, além de usar aqueles aquecedores, né, a gente, lógico, recomenda evitar usar o aquecedor diretamente sobre os cabos ou sobre as borrachas, mas a gente tem aquecedores que aumentam a temperatura do ambiente e reduzem um pouco a umidade, mas também em emendas mais avançadas e mais críticas, a gente já tem até a questão de climatização ali do ambiente. Então, tem tendas já com ar-condicionado instalado, e aí o ar-condicionado é capaz de reduzir, baixar muito a umidade ali dentro, né, daquele ambiente controlado que é a tenda de vulcanização. Um outro método também que é utilizado, mas é mais em dias frios para evitar o ponto de orvalho, é fazer um pré-aquecimento ali da prensa, até uns 40 graus, algo que não vai prejudicar e nem expor os vulcanizadores a nenhum risco, né, de queimadura, mas aquecer um pouco, elevar um pouco a temperatura da prensa para ela passar esse calor para as pontas ali das correias, e aí isso aí evita que haja condensação de umidade ali, haja ponto de orvalho. Você controla o ponto de orvalho pela temperatura da superfície ali da correia. E aí a umidade ela acaba tendo pouca influência, né, já que a temperatura vai ficar muito acima do ponto de orvalho. Ótimo, gente. Terminaram as perguntas. Gostaria de agradecer, né, ao Vinícius pelo excelente conteúdo, mais uma vez aí passado para a gente. Agradecer a presença de todos. Pedir desculpa, né, pelo atrasozinho que teve aí por causa de problemas técnicos. Gostaria de falar com vocês que esse material vai ser disponibilizado, tá? Nós vamos enviar via e-mail, mas vocês também podem acessar eles através do nosso canal no YouTube. Aproveitando, falando para vocês também nos seguirem lá no LinkedIn, no Instagram. A Rema agora também está com o Instagram. Através do LinkedIn, Instagram, do YouTube, né? Todos esses canais, vocês podem ter várias dicas. Nós postamos lá diariamente no LinkedIn, aliás, semanalmente, falando sobre os nossos materiais, serviços, tá? Se tiverem dúvidas, pode deixar lá para a gente que a gente responde também. Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos. Obrigado, gente, pela atenção. Um abraço, tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau.